pessoal, boa noite! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, a nossa live onde nós vamos falar de primeiros passos para um líder de sucesso, live sobre liderança, live sobre você que já é líder, live para você que acabou de se tornar líder, live para você que tem o objetivo, tem a meta de se tornar líder um dia, seja por desafios pessoais, seja por crescimento. Então essa live nós vamos conversar sobre liderança. E eu já falo para vocês que esse assunto liderança, toda vez que a gente fala aqui nos stories, aqui nas lives, nos processos de coaching, nos treinamentos corporativos, é sempre um assunto muito mexido, sempre um assunto muito questionado, as pessoas participam com muita intensidade, as pessoas têm muita curiosidade a respeito desse assunto da liderança, então. E aí, né, como a gente está sempre falando muito a respeito de liderança aqui, trabalhando essa questão do desenvolvimento de líderes, hoje eu quis trazer alguém para conversar comigo aqui sobre esse assunto. E alguém de peso, gente, de peso mesmo, né? Alguém que já trabalha com o desenvolvimento de lideranças, alguém que tem 100% da minha confiança, alguém que é autoridade nesse assunto. E aí, daqui a pouquinho, essa pessoa já vai estar junto com a gente. Bom, o Instagram deve estar aí avisando para as pessoas que a gente está entrando, né? As pessoas estão aí se conectando. Quem está entrando já vai dando um oi aqui para mim, que daqui a pouco eu já vou chamar o nosso convidado muito especial. Pessoal, o que nós vamos falar nessa live de hoje? Nós vamos falar sobre os principais desafios de uma pessoa que se torna líder, se esses desafios são só dos novos líderes ou são dos líderes antigos também, quais são os primeiros passos para a pessoa que acaba de assumir um cargo de liderança. Então, tudo isso a gente vai estar conversando aqui no Instagram, tá bom? Nessa live de hoje, que possivelmente vai ficar salva para você debulhar aí no assunto, para você estudar mais a respeito desse assunto. Bom, o meu convidado já está aqui, tá? Para eu chamar ele aqui, já adianto para vocês, né? O Flávio Moura, meu querido Flávio Moura. O Flávio trabalha com desenvolvimento em equipes. Eu conheço já o Flávio faz alguns aninhos, né? Mas nem vamos entrar nessa história aqui, né, Fábio? Essa questão de anos aqui, né? Mas já desde, né, da parte de atuação lá, quando eu iniciei na parte de atuação de RH, eu já conheci o Flávio, tive o prazer de reencontrá-lo em treinamentos corporativos que a gente desenvolveu, participar de treinamentos que ele ministrou. Em 2015 ele fez o prefácio, eu fiz a questão de que ele fizesse o prefácio do meu livro. O que é o prefácio? São aquelas palavras iniciais, né? A apresentação do livro. Então, eu fiz questão de que ele fizesse o prefácio do livro. E tô vendo que ele não para, gente. Ele não para, né? Com treinamento, com desenvolvimento. Então, hoje, para falar desse assunto, e ele tem uma novidade aí, viu? E esse é o principal motivo da gente estar junto aqui hoje. Ele vai contar uma novidade aí para vocês a respeito desse assunto. Então, deixa eu já, sem demoras aqui, sem mais delongas, convidar aqui para participar, para a gente falar mais aí um pouquinho. Primeiros passos para um líder de sucesso. Flávio, boa noite! Boa noite, olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer em revê-lo. Agora sim, né, ao vivo, né? Porque a gente só se vê nas redes sociais, né? É um prazer estar aqui com você, Renato. Um prazer muito grande. Eu tenho acompanhado suas lives e, poxa, uma honra estar aqui com você. Imagina, a honra é toda minha. Eu que agradeço de você ter aceitado o convite, viu? Tô vendo que você tá com uma agenda atribuladíssima aí, olha, pelos seus posts, né, que você faz. Tá viajando muito, né, Flávio, nas empresas. Com certeza. Esse ano está bastante movimentado. Acho que as empresas caíram na real de que é necessário desenvolver pessoas, né? E que bom que estão pensando nisso, porque é fundamental para aproveitar a onda que vem, mas também se recuperar de tudo aquilo que aconteceu. O ano está bem movimentado, sim. Que bom, viu? Ô, Flávio, é interessante que assim, né? Eu sinto que as pessoas estão muito sedentas dos treinamentos presenciais, né? As pessoas querem gente, né?
Mas eu percebi que nem na pandemia você não parou. Você estava ali nos treinamentos online. Hoje eu vejo muitos posts de você com treinamentos corporativos com salas online. É possível, Flávio, fazer isso mesmo? Com certeza, Renata. Com a chegada da pandemia, nós tivemos que reinventar e reestruturar todos os treinamentos, né? O pessoal ainda tem muita mentalidade de que o treinamento online é uma coisa cansativa, cansa demais, né? Ninguém consegue. Nós reestruturamos todo o treinamento, é totalmente diferente da sala presencial, mas também de uma forma de interação, de envolvimento. E hoje nós estamos com muitos treinamentos presenciais, mas muitos continuaram online e eu acredito que isso daí agora é para sempre. Nossa, que bom, né? Aproxima a gente, faz a gente estar em vários lugares, né? Que bom, ó, a galera tá chegando aqui. Boa noite a quem tá chegando. O Cleuton tá chegando aí. O Cleuton é daqui de Crateús, a cidade onde eu tô. Você sabe que eu tô longe, né, Flávia? Pois Agora, é. né? E aí o Cleuton é da Unopar daqui de Crateús, tá falando boa noite, tá conversando muito a respeito, tá trazendo muitos treinamentos, falando de liderança aqui mesmo na cidade, né? Pessoal, isso que você falou, tá falando de desenvolvimento. Flávio, já vou adiantar que quem ficar aí na live vai ouvir falar sobre o seu livro. Você está lançando um livro agora, é isso? Finalmente, vou sentir um pouco daquilo que você sentiu, né? Que você sente, né? Bom, tá faltando plantar uma árvore só, porque filhos eu tenho filhos lindos. O livro está concretizado, está chegando. Recebi notícia hoje que logo eu já recebo meus exemplares, que eu ainda não tenho o meu. Olha. E só falta plantar árvore agora. Isso mesmo. Então, daqui a pouco você vai falar a respeito desse livro. Ó, quem que tá chegando e falando boa noite pra gente? Ângelo Jardinetti, olha só. Olha só, grande Ângelo. Ótimo. Grande abraço. Isso, Ângelo, muito obrigada pela presença, viu? De você estar aí. Obrigada a todos. Ô, Flávio, fala aí brevemente, né? Quem é você, da sua formação, da sua atuação? Fala aí, conta para nós aí um pouquinho do seu trabalho para quem não te conhece ainda. Vai lá. Bacana, Renata. Eu falo que eu tô quase pé vermelho, né? Mais pé vermelho. Mas eu sou do exterior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Quatá. E eu já estou aqui em Londrina há algum tempo. Vim para cá para trabalhar, para estudar, para se desenvolver. Acabei tendo uma trajetória profissional aqui, trabalhando em cooperativa, trabalhei em multinacional, fiz um trabalho, eu dei aula na Unopar, poxa, por 10 anos, acredito, né, na universidade, professor de pós-graduação, me especializei, né, eu sou da área de desenvolvimento de sistemas, né, tudo a ver, tudo a ver. Hoje tudo a ver, hoje eu digo que eu estou com uma formação completa, porque a parte de tecnologia era formação, mas eu nunca fui exato, eu sempre fui humanas. Aí fui me especializar, fui correr atrás de trabalhar com logística, de trabalhar com estratégia empresarial, entender um pouco de negócio. Fiz meu mestrado em ensino, né? Poxa, há 14 anos com a minha empresa de treinamento e desenvolvimento, trabalhando com educação corporativa, passando aí por empresas dos mais diversos segmentos, que é aquilo que eu me encontrei, Renata. Quando eu trabalhava nas empresas, já tinha essa coisa de dar aula e de fazer a apresentação, mas acho que estava sempre no sangue ali, né? Acho que quando pica a gente não tem como, né? E chegou um momento que há 14 anos atrás eu falei, é o momento de cuidar do meu sonho, e esse sonho é o que eu vivo até hoje e muito feliz com isso que eu trabalho, graças a Deus. Que bom. E daí, né, nessas andanças aí da vida, eu tive a oportunidade de, assim, né, a gente trabalhou junto em uma das empresas que você falou, e de repente eu sentei lá e falei, vai ser um grande palestrante, um grande treinador. Quem que vai lá é o palestrante lá, né? O treinamento que a gente fez numa cooperativa aí de Londrina, e com a excelente e grata surpresa de ser o Flávio mesmo. Então, assim, treinamentos de muita alta qualidade. Eu acho, assim, os seus treinamentos têm a aplicação prática muito grande, né? Você fala a nossa linguagem, né? Isso é tão gostoso, né? É que eu acho que isso que faz a diferença, sabe, Renata? Do ter vivido isso, né? Do ter vivido, né? Nós que temos uma experiência dentro das organizações, quando vem para uma orientação profissional, para um direcionamento, para uma capacitação, eu acho que agrega muito mais esse repertório do dia a dia, do conhecer a rotina. Saber aquilo que os livros não falam. Normalmente os livros não falam, não indicam, e a gente sabe o que acontece lá. Então eu acho que isso, quando a gente faz, eu sempre falo que o adulto ele aprende quando faz conexão com aquilo que está sendo dito, né? Então quando a gente começa a falar a linguagem das pessoas, ele fala, poxa, eu sinto isso. E aí que eu acho que a transformação começa a acontecer.
Isso, né? É de dentro para fora. Ô, Flávio, você falou uma coisa muito interessante aí, né? Você falou, a minha formação, hoje eu vejo que tem tudo a ver. E já aí já vai a primeira dica, né? A gente às vezes não entende, né, o porquê que a gente cai em determinadas áreas, mas assim, tudo acaba fazendo tanto sentido. Eu também, eu fiz uma formação na parte pedagógica, de repente você está lá trabalhando com RH, e hoje eu vejo que tem tudo a ver, né, a parte pedagógica, né? Então, a gente encarar as nossas experiências sempre como que agregam, né? Aliás, eu acho que isso que é experiência, Renata. O pessoal fala muito de experiência associando a tempo de trabalho, sabe? A tempo numa empresa, a quanto no cargo. Eu acho que é o contrário. Experiência não é quanto tempo você tem, mas o que você faz com esse tempo todo. É a mesma coisa da formação. Talvez você tenha uma formação que hoje você fale, poxa, não faz muito sentido para o meu trabalho. Poxa, às vezes faz muito sentido é que não está sabendo aproveitar aquilo no dia a dia. O conhecimento, ele sempre vai ser útil em algum momento. Talvez em algumas áreas mais do que as outras, mas eu falo que hoje, quando eu falava na faculdade lá que fazia o diagnóstico para usuário, hoje diagnóstico é o que mais acontece conversando com pessoas e entendendo processos, né? Então hoje faz tudo sentido. Tecnologia, gestão de pessoas, mais aprendizagem, mais ensino ali. Eu acho que fez uma conexão. Falei assim, pô, hoje eu estou contemplando. Exatamente, é a maneira que a gente enxerga mesmo, né? É. E que legal. Flávio, é o seguinte, né? Então a gente está aqui hoje para falar de primeiros passos para uma liderança de sucesso, né? Em primeiro lugar, Flávio, essa coisa do padrão da liderança, né? O pessoal fala assim, líder é aquele que... Eu até coloquei lá nos meus stories, né? Uma enquete, o pessoal falou assim, não, líder é aquele mais amigável, aquele colegão que vai no churrasco com a gente, né? É aquele que... ou é aquele que não quer nem saber, ele vai lá e fala mesmo que tem que falar, na hora que tem que falar. Essa coisa da autoridade, do amigável, tem um padrão de liderança, na sua opinião? Eu acredito que não, Renata, sabe? Porque eu acho que as pessoas elas buscam encontrar o melhor líder, aquele que mais atende às suas necessidades. Então, se eu preciso de um líder mais próximo, eu vou valorizar aquele que é mais amigo, aquele que é mais paternalista. Mas eu tenho dito hoje, para todos esses profissionais que eu encontro aí nessa jornada toda, que o líder que tem um estilo único hoje, que ele é muito paternalista, muito autocrático, muito democrático, que seja, ele não atende efetivamente. Eu não posso ser esse estilo, ter esse estilo. Eu posso estar com esse estilo nesse momento, que é ser o situacional, né? Que é tanto dito. Líder situacional. Mas situacional do quê? Eu vou ter que agir de uma forma diferente. Diante do contexto, imagina, pandemia, uma crise. Poxa, ali eu tinha que dar um apoio emocional, eu tinha que dar um direcionamento. Em outro contexto, quando a gente está batendo meta, quando as coisas estão boas, quando a equipe está beleza, talvez eu tenha que agir de uma forma diferente. Com uma equipe nova, recém-contratada, eu vou agir de um jeito. Com aquela equipe experiente, que pode deixar aqueles... Eu vou agir de uma forma mais democrática. Então, se eu estou agindo do mesmo jeito com todo mundo, provavelmente eu não estou atendendo às necessidades do meu público. Eu vou ter que olhar para o contexto e encontrar o melhor estilo de liderança para esse momento. E essa flexibilidade não é fácil, não, hein? De ter essa virada de chave a todo momento. Né? E por quê? Porque nós fomos criados... Teoricamente, nós fomos criados por um estilo, né? Fomos moldados por um estilo. E estamos tendo que adaptar muito isso daí hoje. Eu acredito nisso, pelo menos, né? Não, e é muito isso na prática, né? Ó, a galera tá chegando aqui, ó, a Sandra Cleia, a Luciana, A Sandra, grande Sandra. A Sandra tá falando aqui, o Flávio é fera, né? Valeu. A Luciana daqui de Crateús também, diretora lá do laboratório que eu tô dando consultoria aqui também, super preocupada com a questão do desenvolvimento. Thaís Rodrigues, estudei com ele, grande profissional lá. Então, dá um medo, né? Quando o pessoal fala que conhece, não dá? Dá, assiste, Maria. Ô, Flávio, mas é bem isso, né? E aí a gente acha assim, né? Que às vezes o líder fala, não, eu gosto de sentar, eu gosto de ouvir, gosto de conversar. Isso é muito positivo. Aliás, o pessoal vem para o processo de coach, às vezes tendo que desenvolver isso, né? Porque a gente foi criado ali na rigidez. Mas assim, o mais legal é a gente, assim, na hora que tiver que utilizar aquele estilo, você deu aí o exemplo das metas, né? Eu trabalhei muitos anos em hospital.
Em hospital, a enfermeira ali na frente da parada cardíaca, ela não tem como ficar, olha, o que que você... Ela tem que ter uma voz de comando ali na hora. Então, é você ter essa flexibilidade e esse exercício mesmo da adaptação, né? Eu falo que o líder ele tem que ser duro com os problemas e muito bom e flexível com as pessoas. Com os problemas a gente tem que ser duro. Tem que fazer, tem que acontecer, querendo ou não, Renato. O líder ele precisa resolver problemas, ele precisa evitar problemas, mas resolver, dar resultado. Então ele precisa ser duro com os problemas. Agora, com as pessoas, ele precisa encontrar uma forma de relacionamento. E o relacionamento não é agradar. Relacionamento, muitas vezes, é cobrar quando é necessário, é dar direcionamento, é dar apoio também. Mas o pessoal fala muito assim, né? Ah, líder tem que ser meio psicólogo. Eu acho que as pessoas entendem mal o psicólogo. Mas se as pessoas estão entendendo que ser psicólogo é ouvir, é dar apoio, é auxiliar as pessoas a se encontrarem, talvez seja isso. O líder tem que fazer isso sim, com certeza. Isso. Né? Claro. E aí é o seguinte, né? A gente tem visto que as empresas hoje têm a necessidade de desenvolver novos líderes, né? Cada vez mais. Então, é um desafio que a gente encontra em qualquer empresa, né? Então, assim, olha, de repente, né, vira uma chave, a equipe cresce ou algum líder sai, então eu preciso desenvolver novos líderes. O que você tem visto, assim, nas empresas, como que a gente consegue identificar aquela pessoa que tem um potencial para ser líder? Então, assim, eu tenho uma equipe e eu sei que eu quero aquela coisa da sucessão, né? Qual que é o possível sucessor ali? Como que eu posso identificar isso? Se você me permite, eu vou falar primeiro o que não fazer. Sim. Que é o que está todo mundo fazendo. Ou grande maioria faz. As pessoas olham para o seu melhor profissional, aquele que tem uma excelente capacidade técnica, aquele que entrega os melhores resultados, aquele que é capaz de cumprir com tudo aquilo, com todo o processo, dá conta do recado, melhor profissional, e fala, esse vai ser nosso líder. E aí promove essa pessoa a liderança, sem avaliar se ele tem competências e ou mesmo se ele quer ser líder. Esse eu vejo que é o maior problema. Porque eu pego um excelente profissional, virou clichê isso, né? Ah, eu vou promover um profissional operacional, vou perder um excelente profissional e ganho um péssimo líder. Virou clichê já, virou rotina tanto falar isso. Mas esse é o maior problema. A gente pega o nosso melhor profissional e tenta encaixar ele no quadrante liderança. E eu acho que é justamente ao contrário. Aí, respondendo a sua pergunta. Eu acho que quando a gente tenta identificar líderes no dia a dia, eu sempre falo assim, a liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Então, as pessoas exercem a liderança antes mesmo de ocupar uma posição de liderança. O cargo é consequência. Então, aquela pessoa que já influencia no dia a dia, ela é ouvida, ela tem o respeito da equipe, ela consegue mobilizar as pessoas, ela consegue falar a língua das pessoas, ela consegue compreender, ela tem jeito, eu brinco, o borogodó, a malemolência de falar com gente. Talvez esse tenha algumas competências importantes e fundamentais para exercer liderança. Não quer dizer que ele está completo, mas ele já dá um bom passo. Eu acho que hoje é muito mais fácil, claro que isso depende muito da área, é muito mais fácil capacitar tecnicamente do que desenvolver as competências de liderança. Então, aqueles que já têm predisposição, que já agem como líderes, a liderança informal no dia a dia, né? Aquele que já... Isso acontece, sim. Vai ter uma festinha, tem sempre um que se organiza. Vai ter uma coisa, ele que organiza. Não quer dizer que ele é líder, mas ele exerce liderança. Tem que ver se dá para lapidar, direcionar, organizar. Pelo menos é uma etapa a ser vencida. Eu sempre falo assim, se você quer promover um profissional a líder, verifica como é que a equipe enxerga ele hoje, se tem respeito por ele. Se não tiver respeito por ele, se não tiver afeição por ele, talvez comece muito errado. Porque ele vai ter que lidar com a equipe. Isso. Então, você está falando assim que, na verdade, até uma vez eu ouvi um professor meu de pós falando assim, liderança é confiança, né? E é isso que você está falando, né? A influência. E assim, você está falando então que quem é o melhor recrutador de um líder é a equipe, né? Não é nem a empresa, muitas vezes. Então, a equipe, ela pode dizer quem vai ser o melhor líder, não no sentido de... escolher. Né? Mas a questão da influência positiva, da confiança, né? Nesse sentido? Perfeito. Eu acho que a equipe dá sinais de que aquele profissional já, de alguma forma, tem uma influência sobre eles, que eles respeitam, eles ouvem, alguma coisa nesse sentido, dá sinais. É claro que não é só isso, né? Tem várias outras coisas, porque, por exemplo, tem líderes que não são capazes de chamar a atenção de um outro profissional, tem problemas de comunicação,
não pensam na questão de resultado, só pensam em pessoas. Nós temos também pessoas que, poxa, gente é fantástico, mas e o cobrar resultado? E o entregar? Ele tem uma deficiência. Então, é equilíbrio. Então, não é nem o técnico e nem o queridinho, mas pessoas que no dia a dia... Mas eu acredito que um grande indicador de liderança é a percepção da própria equipe. E não só da equipe, sabe? Das pessoas que o rodeiam também, as outras áreas. Como é que ele lida com as outras áreas? Como é que ele lida com o próprio gestor? Como é que ele lida, por exemplo, com os valores da empresa? Que é uma coisa que ele vai ter que disseminar mais adiante. Ele vai ter que brigar por aquilo. E às vezes é naquele reclamão. Sabe aquela pessoa assim que vive reclamando do trabalho, vive reclamando, reclamando. Aí um dia ele é promovido a líder e ele tenta convencer a equipe agora que a equipe tem que fazer aquilo. Poxa, até ontem ele estava reclamando junto. E agora ele vem me dizer que tem que fazer esses detalhes que são serviços. Isso. E aí, ó, a galera tá chegando aqui, ó. O Bonfim falando boa noite, a Roseli, a Daphne, ó, tem alguém, Júnior Adilson. Júnior Adilson, da Damar. Esse é o tá cara. Falando aqui, ó. Show, Flávio, né? Lá, o QR Gon, ó, não vou lembrar o nome aqui, ó. Que delícia ver um bate-papo com vocês dois. Eu também, viu? Eu tava super ansiosa por esse bate-papo. É sempre bom, né? Sempre bom. Isso. E aí, assim, né? Você tá falando a respeito dessa questão da saber lidar com os outros líderes e com a empresa. Eu fiz ali a enquete. E justamente um dos pontos foi isso, né? Que ele teria... Qual seria o seu desafio se você fosse líder? É saber lidar com os outros líderes, né? E que o que todo mundo acertou ali a hora que eu perguntei, né? Dentre as opções lá que eu coloquei assim, qual que é o primeiro passo para você ser um líder? É ser um bom liderado, né? É você também ter respeito à hierarquia, você ter essa questão do trabalho em equipe, né? Igual você falou, achei muito interessante que você falou dos valores da empresa, né? Você ter isso dentro de você. Então, isso é muito importante mesmo, né? Eu acho que a grande virada é a mudança de mentalidade, Renata. É a mudança de mentalidade. Ó, a Cris da Poser tá aí. Grande abraço, Cris. Legal. É a mudança de mentalidade, é a virada da chave. É as pessoas compreenderem que a responsabilidade é outra. Eu vejo que tem muita gente que aceita uma posição de liderança sem saber exatamente o que está aceitando, sabe? Eu sei que tem muita gente que vai pintar, é um inferno aquilo ali, não serve. Não, é gratificante pra caramba a liderança. Eu acho que a liderança traz muito pro profissional. O profissional cresce muito exercendo a liderança. A gente cresce demais. Só que nem sempre deixam claro assim, o que eu espero de você, o que você vai ter que entregar. Por exemplo, vou ter que lidar com o meu companheiro, que até ontem era meu companheiro de trabalho, e agora eu vou liderá-lo. E eu vou ter que cobrar muitas vezes. Às vezes eu sou compadre, jogo bola junto, saio tomar cerveja junto, e agora eu vou cobrar. E eu vou ter que aprender a lidar com isso, sabe? Eu acho que essa virada de chave, ela é uma coisa que não é de uma hora para outra, mas se a gente fosse preparando para isso, quando acontece da posição de liderança, por isso que eu falo, tem que se preparar antes para a liderança. Quando a coisa acontece, o caminho já está muito mais avançado. Isso, exatamente. Que legal. Bom, e aí, né? Dormi um dia e no outro dia acordei líder da equipe, que aliás, né, é o nome do seu título, do seu líder. O que eu faço agora que eu virei líder, né? E aí, quais são normalmente, né, os principais desafios? O que essa pessoa ela vai passar o dedo dela lá? O que ela já vai enfrentar? Quais são os principais desafios de um líder aí de primeira viagem que você observa? Ó, eu não vou nem falar do livro agora, depois eu falo das dificuldades do livro. Mas, assim, eu acho que a grande questão é essa virada da chave do profissional, porque quando o cara ele é promovido a uma posição de liderança, normalmente ele foi reconhecido porque ele entregava bem, ele fazia muito bem, e como reconhecimento ele foi promovido para uma posição de liderança. Só que agora ele tem que olhar para tudo aquilo que sempre rendeu sucesso para ele, e ele já não vai mais fazer aquilo. Ele vai fazer com que outras pessoas façam. E o maior desafio do líder é desapegar. Desapegar de todas as atividades que ele sempre fez. Porque agora ele não é simplesmente executor. Ele pode até ser uma parte executor, mas ele é líder. Ele vai ter que fazer com que as pessoas cumpram aquilo. Esse é um grande desafio. Porque a tendência, sabe aquela tendência de você passar uma atividade e não tá realizando, e você falar, deixa que eu faço, vai lá. Pronto. É normal na primeira liderança isso acontecer. Não, eu sei. Ou qualquer coisa me procura. Sai de férias.
Não, ó, qualquer coisa me liga, eu tô aqui, hein? Eu tô aqui, me liga. Isso, normalmente, é a obstrução nessa passagem do pipeline da liderança ali, nessa essa chave da liderança, que as pessoas, elas têm uma dificuldade. E não é por maldade, é porque elas sempre fizeram de um jeito, agora tem que fazer de um jeito. Esse eu acho que é um grande desafio. Primeiro grande desafio. Né? É claro que a gente tem que pensar, de repente, outra coisa. Pensar o seu próprio papel. Vamos lá. Sempre me falaram assim, olha, você tem que fazer essa atividade nesse tempo, com esse prazo. Agora eu tenho que determinar qual é o tempo, o que vai ser feito e ainda, na minha rotina, eu tenho que destinar um tempo para as pessoas que vão me procurar, porque vão te procurar. Vão te procurar para reclamar do trabalho, reclamar da vida pessoal, dizer que ganha pouco, ou de qualquer outra, ou mesmo para, não só para reclamar, mas para dizer as suas conquistas. Ó, eu estou fazendo isso, quero compartilhar com você, você é pai, alguma coisa do tipo. Então o líder vai ter que gerenciar muito bem o seu tempo, que agora é o tempo de trabalho, mais o de dar atenção para a sua equipe. Se ele não der atenção, ele está ferrado. Isso. Eu acho que esse é um segundo problema. E um terceiro, que eu acho que é uma coisa fantástica. O líder ele precisa entender assim, 95% das coisas que ele faz pode ser feito por outra pessoa. Só que tem um tal de 5%, o outro lá fala 1%, né? Mas esse é 5% que vai fazer a diferença dele, sabe? Quais são esses 5%? Assim? O que você tem como essência, sabe? Eu convivo com líderes, assim, como foram meus líderes, né? Esses dias eu encontrei um antigo líder meu, ó, lá quando eu trabalhava numa usina ainda, que, cara, ele foi minha referência, eu falo dele nos meus treinamentos até hoje. Fui encontrar ele no Facebook esses dias. Ele é minha referência. Aquele 5% dele era o jeito que ele lidava com os problemas, com as situações. Eu acho que é isso que a gente precisa achar, o meu jeitão de ser. Porque você pode fazer treinamento de liderança, você pode fazer qualquer coisa. Mas tem uma essência sua que é o que faz a diferença. E é aí que a gente pode ver. Todo líder que a gente olha e admira, tem alguma coisa nele que a gente admira. E aquele 5% vai fazer a diferença. Então eu acho que isso também é um grande desafio. Porque a gente tende a imitar os outros. Olhar o que o outro está fazendo, copiar, procurar respeito. Quantas pessoas te perguntam, Renato, me dá uma receita, o que eu preciso fazer? Fala aí que eu vou anotar. E a gente sabe que não é assim. É muito depende, eu acho que a gente fala muito depende no dia a dia, né? Depende de muitas coisas. E as pessoas vão ter que encontrar o seu caminho. Eu acho que esse 5% é fantástico. Que legal, muito legal. Ó, a Rose tá falando aqui. Meu Deus, que homem sábio nas palavras, Renata, parabéns. Lógico que eu fazer, olha. Eu sou tímido, eu fico vermelho. Ai, olha, Rose, você acha que vou trazer qualquer um? Trouxe já um Flávio Moura já aqui, ó, lógico, né? A Fran Menin tá falando, batendo palminhas aí, né, pelo que você tá falando. A Cadinha Porfírio é a Cláudia, a gerente aqui do LAC, estamos trabalhando muito, né, o desenvolvimento de lideranças aqui. Parabéns, 2 profissionais top. O Rafa, saudade, boa noite, obrigada por estar aí. Ô Flávio, você estava falando, eu lembro assim, sabe, eu fiz seleção, né, por muitos anos. Quando eu fui... Bem. Ô Flávio, quando eu fui passar os meus currículos para alguém fazer as entrevistas para mim, eu lembro daquela cena daquele Ghost lá, aquela cena que ela vai dar uma doação, que ela fica assim, né? E eu não queria dar aquele currículo, né? Como é difícil. Até porque fazer bem feito as coisas é o que nos fez ser líder. Então, de repente, você tem que abrir mão daquilo que te deu o reconhecimento. Que desafio, né? O desapego, né? E tem o povo das atividades de estimação, né? Que não larga, que gosta. Eu acho que não tem o problema você ter. O problema é que, será que você vai ter tempo de cumprir aquilo e mais outras coisas? Né? Eu acho que da mesma forma como a gente vai ter que assumir novas responsabilidades, alguém vai ter que fazer essas outras para dar conta. E, aliás, essa é uma atribuição do líder, é o papel do líder, desenvolver pessoas, ser mentor interno para desenvolver outros profissionais. A questão que você falou de sucessão é um grande desafio hoje, porque está faltando profissional no mercado. Bom. Não está faltando emprego, está faltando bons profissionais, qualificados. Eu posso garantir, de todas as empresas que eu estou atendendo agora, pelo menos 2 vagas em cada uma delas está precisando e é de nível top. Então, assim, desenvolver novos líderes é o que vai garantir a sustentabilidade dos negócios. Isso.
Exatamente, que desafio esse, né? Bom, e aí qual que seria assim a recomendação? O que que você vê assim que o líder que assumiu, né, que lida com esses desafios, o que que você acha assim que na prática pode ajudá-lo, né? Ah, aliás, enquanto você responder a minha pergunta, eu vou deixar aqui nos comentários um livro aí que você falou que é o Pipeline da Liderança, é isso? Isso. Pipeline de Eu ouvi liderança. você falando desse livro, li e nunca mais a minha vida foi a mesma, viu? É. Os treinamentos nunca mais. Eu, Pipeline eu, ali. te- eu tenho que alertar o pessoal que é uma leitura mais pesada, né? Não é aquela de cabeceira que você tem que estar preparado para ler, mas é uma leitura boa, muda a nossa mentalidade. Isso. E aí, Flávio, na prática, né? O que que o Ó, líder de primeira viagem ele precisa fazer para lidar com esses desafios? bom, é claro que são muitas coisas. Se eu pudesse dizer algumas que eu acho que são críticas, eu acho que é alinhar muito bem o que se espera com eles, sabe? O que se espera deles. Tenha uma conversa franca com o seu líder, dizendo assim, o que você espera do meu trabalho? Né? O que eu preciso entregar para que efetivamente você possa dizer assim, você está cumprindo o seu papel? Alinhar expectativas. Porque eu acho que é um turbilhão de emoções quando você é promovido. Eu acho que existem muitas expectativas, inclusive a sua, de cobrança, de dar resultado, querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que na prática não dá para fazer tudo isso. Tem que ser uma coisa de cada vez. Então, alinha com o seu líder assim, o que é crítico hoje? O que é importante? O que é prioritário nesse momento? Né? Para que vocês estejam falando a mesma língua. Porque às vezes a gente quer transformar o mundo, o que a gente precisa é só dar uma alinhadinha na roda e fazer rodar e pronto. Depois a gente vai aperfeiçoando. A gente tenta mudar um monte de coisa, não então alinhar com o seu líder. Compreender e alinhar. Outra coisa que eu acho que é importante é assim, tenha foco nos processos, na rotina, na operação. Isso tem que ter, é um papel do líder olhar para o resultado. Você precisa olhar para o resultado. Tem uma coisa que às vezes as pessoas falam muito, tá muito romantizado a liderança, né? A romantizado. Ah, a liderança, pessoas, tudo lindo e maravilhoso. Gente, tudo isso com foco em resultado. As empresas te contratam para você dar resultado. Como é que você dá o resultado? Que é a grande diferença. Fazendo da maneira certa com as pessoas. Então, fique atento aos processos, resultado, faz as coisas acontecerem corretamente, olha para as pessoas, dá apoio emocional, ouve, escutativa, presta atenção. Como a gente tem uma dificuldade de ouvir as pessoas, né? E ouvir não é só o colaborador, sua equipe. Ouvir os seus pares, sabe? Ouvir outras pessoas. E, aliás, esse é um outro ponto que eu queria falar para o líder de primeira viagem. Encontre uma pessoa na empresa que já passou pelas mesmas coisas que você passou. E vai conversar com ele. Acha um mentor ali, cuidado, né? Só escolhe a pessoa certa, por favor. Se a pessoa se encontra um reclamão, vai tentar conversar com ele assim, cara, o que aconteceu com você? Como é que foi? Porque isso dá uma nivelada na expectativa, né? Na angústia de dar resultado, dá uma acalmada também e dá um direcionamento, porque às vezes a gente tem que encontrar o caminho e demora muito para encontrar o caminho. Tem outras pessoas que já passaram por aquele caminho. Então é mais fácil, não é pular etapas, é acelerar o processo de tentar entender. Então eu acho que se as pessoas olharem para os processos, alinharem muito bem as expectativas, ouvir muito bem a equipe, e não só a equipe, as pessoas que estão ali, e procurar alguém que dá um direcionamento, é muito importante. Só tem um detalhe. Cuidado com a sua vida. Porque a primeira liderança, gente, esgota, gente. É claro que depende muito da realidade. Mas esgota. Então, talvez você esteja numa fase de estar casando, estar com filhos, estar namorando. Você vai dedicar um tempo maior. Você vai dedicar um tempo maior. E vai ter que dedicar. Isso é uma escolha que você vai fazer. Eu não estou falando que você vai sofrer. Não é isso. Eu não sofri. Mas passei apertado. Né? Então, é um momento de entrega mesmo, sabe? De escolher e falar assim, olha, é o momento que eu quero. Acho que Isso, liderança é escolha também. isso é a prioridade, né? Prioridade. Você mostrar Prioridade. que está ouvindo. Você falou a respeito do direcionamento do seu atual líder, né? Da pessoa e de pessoas de referência. É o que a gente sempre fala assim, é tão gostoso quando você vai fazer uma viagem que você vai com alguém que já fez aquela viagem, né? Uhum. Então, ele sabe os atalhos, ele sabe onde que dá para ir, os erros, onde tem buraco na estrada. A não ser que você Exato. queira fazer uma viagem de olho fechado e falar, eu quero descobrir. Mas é muito mais difícil do que você ir com alguém que já fez. Então, o apoio de quem já passou por aquele processo, que já viveu tudo aquilo, né? Com certeza ele é fundamental.
eu vejo que as pessoas elas têm um medo de procurar ajuda, às vezes até com receio de demonstrar que ela não está dando conta, que ela não sabe fazer. Ela fala, poxa, me promoveram porque eu sou bom. Agora eu vou chegar para o meu líder e falar que eu estou perdido, que eu não consigo analisar indicadores, que eu não sei dar um feedback, que eu não sei repreender, que eu não sei direcionar. Esse medo de mostrar uma certa incompetência trava muita gente. É pior, gente. É mais fácil ter uma conversa franca, aberta, sincera mesmo ali, e alinhar do que você ficar tentando bater cabeça e as coisas não acontecerem. Ah, não dá para falar com o meu líder? Conversa com outro par, com outras pessoas da empresa. Pede, não um conselho, mas o que aconteceu com você? Eu acho que as pessoas elas têm que fazer assim, ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, filtrar, processar e tomar suas ações. Não é porque a pessoa seguiu aquele caminho que você tem que seguir. Mas alguém disse para você, olha, lá é legal. Não, você escolhe, você vai por um trilho ou por uma trilha. Aliás, eu acho que é isso. As pessoas elas estão buscando e a gente coloque elas, até nos treinamentos assim, né? Coloque elas num trilho. Trilho é seguir reto, não tem como fugir. E o que a gente está preparando as pessoas para ser colocada numa trilha. Ali pode ter árvore caída, pode ter pedra, pode ter barro, e você vai ter que dar seus pulos. Eu só sei que você seguindo, você chega lá. Agora, o que você vai encontrar no caminho, eu não sei. Né? Então, isso a gente precisa buscar constantemente, eu acho. As pessoas falam assim, quando é que eu vou estar pronto enquanto líder? Eu digo para você, nunca. Nunca. Cada dia é um dia diferente. Isso. Ô, Flávio, acho que a galera tá ouvindo você falar, viu, o pessoal daqui do Ceará, né? A Sandra tá reforçando aí a respeito do pipeline da liderança. É ótimo, transformador mesmo. Gente, os desafios são sempre os mesmos, né? Então, assim, vai para o Ceará, vai para o Paraná, são os mesmos, né, que a gente tem. Então, você não está sozinho no desafio da dificuldade de delegar, de dar feedback, de analisar indicadores. Então, assim, você não é o único, né? Então, essa coisa da vulnerabilidade, né? De você se mostrar vulnerável, às vezes isso é extremamente importante, né? Eu concordo, concordo. O líder não é um super-herói. O líder erra. Aliás, eu acho que hoje, diante desse novo contexto, eu me recuso a chamar isso de novo normal, tá, Renato? Eu acho que não existe um novo normal ainda. Normal, para mim, é dar estabilidade. Ele me remete à estabilidade. Eu acho que a gente está longe de uma estabilidade. Eu acho que nós estamos num processo de transição. Isso é meu ponto de vista, né? Mas eu acho que depois de tanta mudança, assim, a gente vai errar e tem que errar. Só que a gente tem que errar rápido e corrigir rápido. O problema é quando a gente erra e joga por baixo do tapete, sabe? E tem muitos líderes primeira viagem, por exemplo, que tem medo de errar. Só que o que acontece? Com medo de errar, ele não faz. Ele não arrisca. Né? Ele não faz a coisa acontecer. Então tem gente que, eu tenho medo de falar com fulano, vai que ele fica magoado. Pô, encontra a melhor forma de fazer para não deixar magoado. E se ficar magoado, trate depois a mágoa. Mas tem que ser feito. Né? Eu tenho uma proposta de melhoria na minha empresa, mas eu tenho medo de não ser aceito. Bom, não, você já tem. Apresente da melhor forma, né? Tenta mostrar. Eu acho que não dá para parar mais com isso. Se a gente ficar parado, a gente perde muita oportunidade. Isso, e a gente, é aquela velha história, né? É o melhor feito do que perfeito, e só na ação que você vai ver. Tenho certeza, acho que você passou por isso também, né? Poxa. Quando eu fui lançar o meu livro, eu li, e eu via, toda vez que eu lia, eu encontrava um erro nele, né? Teve uma hora, Flávio, que eu falei assim, não, vai desse jeito mesmo, senão nunca vai sair do papel, né? Então a gente precisa, e é um dos problemas, por exemplo, que as pessoas trazem nos processos de coaching, acho que dentro das empresas também que você tem identificado é isso, é a dificuldade de ir para ação, né? Essa coragem, mas é só no experimento que a gente consegue fazer isso, né? Eu acho que a gente não tem que ser medíocre. E eu prefiro medíocre do que mediano, porque mediano é muito leve. Eu acho que tem que ser medíocre para sentir na pele mesmo, é medíocre. Ou perfeccionista, nenhum nem outro. Mas suficientemente bom, às vezes já tá bom, né? Suficientemente bom, fazer a coisa acontecer, poxa, já tá bom pra caramba. E eu não tô falando que, Flávio falou que não, falou na live que não é para fazer o melhor. Não, eu acho que as pessoas às vezes já estão com o bom muito pronto e deixam de entregar aquilo procurando o perfeito e nunca entregam. Esse que é o problema, não tem ação. Isso, pequenas coisas. Ó, o Ângelo tá falando aí que gostou da associação aí do trilho ou trilhas, né? Ele colocou isso.
ótimo, é uma grande sacada mesmo, né? Essa questão da estrada. É a história do treinamento e desenvolvimento, né? Isso, exatamente. Flávio, e o líder que já é veterano, né? Ele também precisa de desenvolvimento, ele também precisa de atenção, né? Qual que é a atenção que aquela pessoa que já está há anos e anos lá, o líder de viagem já antiga, né? Lá, o que ele precisa de cuidados? Qual que é a recomendação para a liderança de veterana? Eu acho que é uma coisa a ter uma atenção muito grande dentro das empresas, porque às vezes as pessoas falam assim, fulano já não tem mais o gás, ou é coisa do passado. Eu não acredito só nisso, não. Acho que talvez tenha esses problemas. Mas eu vou dar um exemplo clássico, Renata. Eu estou há 14 anos dando treinamento e quando eu olho para os treinamentos de 14 anos atrás, eu falo assim, poxa, que já não serve mais para hoje. Se há 14 anos atrás o que a gente ensinava em treinamento não é o suficiente, não é que estava errado, é que não é suficiente mais para hoje, imagina os profissionais que estão há muito tempo no mercado. Eles foram treinados ou foram preparados ou eles aprenderam a fazer da melhor forma que podiam, só que nem sempre dá resultado, né? O velho jeito de liderar não é errado, eles só não geram os mesmos resultados hoje. E eu acho que a empresa precisa valorizar os profissionais também, dando a oportunidade, desenvolvendo, capacitando, auxiliando, dando apoio, aproveitando como mentores, inclusive, para passar a experiência daquilo que podem para as outras pessoas, né? Compartilhar a vivência dela ali, mas as pessoas precisam estar abertas também, né? Os profissionais precisam estar abertos, dispostos a fazer. E esses dias eu estava dando um treinamento, eu fiquei muito feliz, assim, eu estava dando um treinamento, e tem um profissional lá que está já há muito tempo, já gabaritado, experiente pra caramba, e ele falou assim, cara, o que eu estou ouvindo é fantástico, eu vou aplicar agora. Eu falei, cara, mas quanto tempo você tem? Flávio, mas tá me dando um gás, cara, tá me dando uma vontade de aplicar. Fantástico isso, assim, é que ele tinha muito tempo, mas não era uma pessoa ultrapassada. Sim. Não é porque tem muito tempo de empresa que é ultrapassado. Tem os Jurássicos, tem a vaca sagrada, que ninguém pode mexer no cara lá. Tem o vaca sagrada nas empresas, que é aquele cara que ninguém pode mexer. Não sei por que, mas não pode mexer. Tem. Mas tem aqueles que estão dispostos também, eles só não sabem como. Então, o que a gente precisa é direcionar, porque eles não estão no mesmo período, não aprendem do mesmo jeito que a gente, né? Não tem o mesmo ritmo, mas a gente precisa encontrar uma solução mais adequada para eles. Isso, exatamente. Tem que valorizar. E aí, né, Flávio, entra o trabalho do treinamento e desenvolvimento. Porque, assim, chega num nível que é, igual você falou, né, os mais antigos, aquele da cadeira sagrada, da vaca. Adorei a vaca sagrada, viu? Você falou, né? E ninguém mais tem coragem de dar feedback para essa pessoa, né? Então, falar assim, olha, né, você tá errando, não é assim, claro, né, às vezes por respeito. Então, no treinamento, né, quando ele senta e vem alguém de fora, você já deve ter ouvido isso, santo de casa que faz milagre, né? Então, veio alguém de fora e aí no treinamento ele consegue ter sacadas que ele não estava tendo, né? Caem algumas fichas para ele. Então, o maior desenvolvimento para pessoas, líderes antigos, é realmente você ter a humildade, a vulnerabilidade, né? De sentar e de fazer, participar desse tipo de ação, né? É ajudá-lo a entender isso, porque uma coisa é alguém chegar e falar que ele precisa mudar. Outra é ele chegar à conclusão que precisa mudar. É aí que a coisa acontece na prática. Então, nós não temos simplesmente que apontar os dedos, porque tem que ter empatia também de tentar entender o que ele está passando. Mas é de ajudá-lo a encontrar motivos para mudar. Eu só vou mudar se eu entender o que é que eu ganho com isso. Na base é isso, né? A gente só vai aprender. Por que o fulano não para de fumar? A família inteira pode falar para parar de fumar. Ele só vai parar quando ele entender que aquilo é bom para ele. Pronto, eu acho que ajudá-los a compreender o que você ganha com isso. Que não é, ninguém está apontando que você já não serve, mas sim que é um novo contexto, uma nova realidade e todo mundo precisa se adaptar. Acho que esse é um grande desafio. Isso, exatamente. Galera, tá entrando aí, boa noite a todos que estão chegando, tá? A gente já tá indo da metade para o final da live e já queria falar aqui, Flávio, para o pessoal que tá assistindo a gente, que está participando, já vai deixando aqui nos comentários qual foi a frase que mais te marcou, qual foi o aprendizado, né? O que depois dessa live você vai sair de que forma, né? Qual foi o insight, a ficha que caiu, aquela lâmpada que fala, nossa, se não fosse essas palavras aqui do Flávio, né?
eu não teria essa sacada. Então, qual foi o grande aprendizado aqui até agora que você teve nessa live? Então, quem tá aí, já coloca aqui pra gente uma palavra, uma frase, alguma coisa que fez sentido aí, tá? Flávio, e o seu livro? Fala pra gente aí a Ai, respeito. O que é o essa meu história? livro. Você já não tá trabalhando muito, não, Flávio? Não é por mim. Não. Você já A escreveu pa- um livro? esse livro é projeto antigo, Renato. Projeto antigo que a pandemia me ajudou a empurrar e falar, agora vai, né? Eu já Sim. estava com o projeto de escrever esse livro há um bom tempo, mas eu queria escrever um livro que realmente não fosse mais um livro no sentido de ser conceitos, né? De trazer. Eu queria trazer a experiência que eu tive lá dentro das organizações, né? Sofrendo por ser primeiro líder, porque eu apanhei pra caramba quando eu fui primeiro líder, primeira liderança, apanhei pra caramba, tive que aprender pra caramba. E depois dando os treinamentos, ouvindo muito do que as pessoas falam quando estão nessa fase, eu fui reunindo esses elementos e fiz esse livro, que faço agora que virei líder, que é um livro que é uma história de um profissional que estava meio insatisfeito com a sua carreira, não sabia exatamente que caminho seguir, e num desses congressos da vida, ele encontrou um amigo, e um antigo amigo, começou a se relacionar com ele, e quando ele volta desse congresso, ele recebe a notícia de que o supervisor dele tinha sido demitido e estavam convidando ele para assumir temporariamente essa posição. E aí começa toda uma saga, porque daí aquela coisa de ligar para a esposa e falar assim, aí fui promovido, o que eu faço, né? Que é o que a gente faz, é o que eu fiz, sabe? De tentar compartilhar. Virei líder, legal, e o que você vai fazer? Não sei, mas eu virei líder, e agora o que eu faço? E aí ele começa a se deparar com situações como, por exemplo, a equipe não aceitar como líder, né? As pessoas enxergarem ele como uma pessoa que não estava preparada para isso, ter que lidar com feedbacks, recrutamento e seleção, demissão de colaboradores, coisas que a gente não está preparado, a gente não aprende isso nos livros. E ele tem toda uma trajetória, contando com a ajuda de um amigo dele, que também já tinha passado, então essa conexão eu acho muito importante. E ele vai seguindo a sua jornada, que durante essa jornada eu vou descrevendo muito do que eu passei, muito do que as pessoas passam quando vão ocupar uma primeira posição de liderança. Então, se você já ocupou uma primeira posição de liderança e leu o livro, eu tenho certeza que você vai se ver, não você, porque a Renata já leu, ela foi uma das minhas leituras críticas, mas qualquer um que lê vai se ver em algum daqueles casos. E se você não ocupou uma posição de liderança, pode ler que você vai ver que isso vai acontecer na sua vida. Não só coisas ruins, mas as pequenas vitórias também, as pequenas conquistas, as oportunidades, sabe? E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu estava com medo de finalizar o livro e falar assim, cara, e agora? Como é que eu termino isso? E foi uma finalização tão leve para mim, que eu falei, eu acho que foi isso que aconteceu comigo e é isso que acontece com a maior parte das pessoas também, né? Não foi o final de um livro, foi o início de uma nova história do André, que é o personagem principal desse livro. Eu acho que isso que é bacana. Eu fiquei bastante satisfeito. Espero que o público também que lê esse livro, o leitor, goste dessa história e se sinta ali dentro daquela história. Tá em pré-venda ainda, né? Mas agora, a partir do dia 6, já começa a ser distribuído para as editoras, então daí nas livrarias já vai ser possível, a Amazon da vida, Livraria Que legal. Cultural e outros marketplaces aí, Magazine Luiza, tudo vai estar disponível aí também, então vai ser mais fácil a aquisição. Mas eu tô louco para pegar ele na mão também, porque eu não tenho ele na minha mão ainda. Sim, mas eu já vi lá a capa dele, a arte. Então, assim, ó, quem tá aí de se interessar, já começa a seguir o Flávio, já vai conversando aí com ele, porque daí com certeza esse livro vai chegar. A Com Rose tá certeza. falando que não exerce o cargo de liderança, mas se ela fosse, ela assistiria essa live 1000 vezes, né? Porque você deu dica de liderar e até gerenciar. Mas a O... gente, a gente lidera dentro de casa, na comunidade, na igreja, na família, nos amigos, a gente lidera em todo lugar, hein? Isso. Tudo começa até com a autogestão, né? Com a Com gente. certeza, com Ô, certeza. Flávio, mas aí, né, eu tive esse prazer de dar essa lida no livro, né? E assim, gente, a leitura é muito gostosa. E tinha hora que eu sentia assim, não, eu não acredito que ele tá falando até disso, né? Porque assim, a gente em RH, a gente vê muitos desafios da liderança também, né? Eu falo, não, mas ele tá falando de medida disciplinar. E o cara teve que aplicar uma advertência, gente, né? E ele fala lá.
Ó, o Ângelo tá perguntando aqui o nome do livro. Vai O que lá. faço agora que virei líder, Ângelo? O que faço Isso. agora que virei líder? Esse é o nome do livro. Logo É, vai estar. tá no feed, tá lá no seu feed, não tá? Tá, Já tá. te... Acho que a próxima semana já vai estar disponível também um hot site, vai estar Flávio Moura Oficial, que é toda a minha rede social é Flávio Moura Oficial. Oficial não porque eu sou famoso, porque o Flávio Moura é comum, tem outros nomes também. Mas todas as minhas redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, é tudo Flávio Moura Oficial. Vai entrar um hot site também, flaviomouraoficial.com.br, com todas as informações do livro, inclusive para aquisição. Legal. Estamos ansiosos, viu? Eu também, eu também. Isso. Gente, estamos aguardando aqui, ó, o aprendizado aqui dessa live, tá? O que foi importante, né? O que você tá levando, qual que é a sacada, né? A Rose já colocou aí, aprendeu a liderar, mas a gerenciar também. Compartilhei com a gente que a gente já tá indo aqui pro finalzinho, viu? Flávio, a sua mensagem final, qual que é a mensagem que você quer deixar aí para quem está assistindo a gente? A live vai ficar salva depois, para quem estiver vendo esse vídeo depois. Qual que é a mensagem final aí que você deixa? Olha, Renata, isso eu posso falar enquanto profissional, enquanto líder também, né? E fui líder, sou líder, e enquanto profissional que trabalha com liderança todos os dias. Gente, é um grande desafio. Tem seus ônus e bônus, né? Às vezes as pessoas colocam muito ônus, vai mais responsabilidade, dá dor de cabeça. O tapa nas costas do líder, gente, eu falo que o líder ele tem o couro um pouquinho mais grosso, porque o tapa vem mais doído. Mas ele vai tendo também mais musculatura para suportar as coisas. Tem muitos ônus, sim, mas tem muito bônus. Reconhecimento, a valorização, a oportunidade de ajudar pessoas, de desenvolver pessoas, de valorizar pessoas, a oportunidade de conhecer gente, de contribuir para outras pessoas, inclusive na vida das pessoas, na vida pessoal das pessoas. É gratificante. Fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo seria. Mas é gratificante. Acho que o resultado é fantástico. Tudo depende de quanto você se dedica, de quanto você está disposto. E não se obriga a ser líder, porque tem gente que não nasceu para ser líder, tem gente que quer seguir uma carreira técnica, e tudo bem, gente. Show de bola, seja o melhor que você for. Não é obrigação ser líder. Mas se você tiver disposição, vai firme, que eu acho que vale muito a pena. Isso mesmo, que legal. Ô Flávio, aproveitando aí agora eu vou aproveitar um pouquinho, tá mais uns minutinhos aí, seu, a Claudinha colocou aqui, show. Você viu, Claudinha, né? Quanto conhecimento. Viu, Claudinha? Tudo que eu falo não é mentira, não, ó. Tá vendo? Renata tem história e experiência que não falta, né? Isso. Não que eu seja uma pessoa velha, tá, gente? Não. Né? Mas É acúmulo de experiência no curto prazo. isso, exatamente. Tem gente que nasce com esse dom, assim, né? O Ângelo também. O Flávio, a gente vê, quando eu falo de liderança, esse assunto desperta muito, porque as pessoas, eu sinto assim, que elas querem uma mudança imediata, projeta algumas insatisfações do seu próprio líder, né? E aí, assim, é aquela velha história, a gente fala mal do líder quando a gente está do lado de cá, até a hora que a gente vira líder, né? E eu sempre tive assim a premissa, os líderes, como você falou, eles são imperfeitos mesmo. E como que eu sempre trabalhei? Completando a imperfeição dele. Então eu tive líderes desorganizados, eu tive líderes que eram grosseiros, eu tive líderes que não sabiam falar em público. O que eu fazia? Eu tentava completar, a gente é o braço deles, né? Então, para essas pessoas assim que olham a sua liderança com tanto rancor, né, com tanta mágoa, com tanto, olha, assiste essa live aqui, né? Deve estar querendo falar isso, né? Qual que é a mensagem para essas pessoas? Para aquelas que estão sofrendo ou reclamando, ou para aquelas que estão sofrendo com a reclamação do outro? Com aqueles que estão reclamando. Reclamando, em primeiro lugar. Ou se quiser dar para os dois também, não tem problema. Você sabe que eu ouvi uma coisa essa semana, né? Trabalhando com regiões diferentes aí. Cavalo de corrida não puxa carroça. E eu gostei muito dessa expressão, cavalo de corrida não puxa carroça. Eu acho que tem muito profissional bom que está se prendendo numa carroça e não se entrega. Então, tem muitos desses líderes rancorosos que, por algum motivo, eles bloquearam e não estão se entregando e estão perdendo a grande oportunidade e, às vezes, perdendo a oportunidade porque outras pessoas estão se desenvolvendo e logo ele vai ficar para trás. Não é ninguém que vai passar a perna dele, ele está passando a própria perna nele mesmo. Eu acho que a partir do momento que a gente se abre a tentar conhecer o novo, a melhorar, ajuda pra caramba. E
E não se preocupe que se você aprendeu desse jeito, escola do passado não tem problema. Eu tinha que levantar a mão para ir no banheiro na escola. Então, fomos educados dessa forma, de servidão. Só que agora a gente precisa ter justamente a liderança servidora. Você precisa entender que você, líder, tem essa posição para servir as pessoas com que trabalham com você. Não é para as pessoas servirem você. É o líder servidor. Sirva essas pessoas dando acompanhamento, direcionamento, apoio, recursos, condições para elas trabalharem. Cara, você vai ser um excelente líder. Acho que, sabe, é querer servir. É mudança de olhar. Isso. Tem até o livro, né, que é o Monge Executivo, que fala muito, né, um dos livros que você também indica para nós, os treinamentos, né? E, aliás, né, Flávio, a questão do conhecimento, né? Do conhecimento, desenvolvimento. Você deu várias dicas aqui, está lançando um livro a respeito disso. Então, assim, eu acho que quanto a essa nossa conversa aqui, né, para você ver, uma palavra, às vezes, que a gente fala, muda a chave realmente das coisas. Então, o conhecimento é sempre muito importante, né? E tem que ser oxigenado a todo momento, né, Renata? Buscar mais conhecimento. Hoje, as pessoas falam assim, no Brasil, o conhecimento, a educação é caro. Gente, é caro para quem não tem o que comer no dia a dia, não colocar no prato o que comer. Mas para, de repente, as pessoas que estão participando aqui, que talvez não estejam nessa realidade, hoje nós temos acesso a muita informação, muito conhecimento. Aliás, temos que filtrar isso daí. Dá para aprender muito, dá para se desenvolver. Se você tiver vontade, pega a Renata, entre em contato comigo ou qualquer outras pessoas, pede indicação, tem tanta coisa, é gratuito, que você não precisa gastar nada para isso, dê qualidade para você se desenvolver. Só que a gente, às vezes, fica lá, passando o feedzinho, passando ali, horas ali, e não pega um curso para assistir, sabe? Não pega um livro para ler. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. As pessoas falam assim, mas eu não tenho oportunidade. A oportunidade não vai bater só na sua porta, não. Você tem que estar preparado para isso. O que você está fazendo para mudar? Isso, exatamente. Olha lá, a Claudinha colocou verdade. Gente, adorei, tá? Obrigada aí pela presença de todos que tiveram. Flávio, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse bate-papo tão gostoso, tá? É um prazer. Vou deixar salvo aqui. Vai ser, eu gosto de deixar a live salva, porque sempre você fala assim, olha, né? Encaminha às vezes para a pessoa, fala, olha, eu falei tudo isso daqui naquela live. A gente enxuga bem, né? Como se fosse uma palestra, enfim. Então, quero agradecer muito de você estar aqui. Desejo sucesso no seu livro, tá? Obrigado. E nesses milhares, centenas de treinamentos que você está tendo e que venham muitos mais ainda para que as pessoas tenham acesso a todo esse conhecimento aí que você tem, viu? Gratidão, gratidão mesmo. Parabéns pelo trabalho aí também. Está trabalhando bastante, que bom. Parabéns pelo trabalho, pelo propósito, inclusive. Pelo propósito, que eu acho que é muito forte. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero ter contribuído de alguma forma aí com vocês. Isso, legal. Flávio, até mais. Boa noite para você, viu? Boa noite, gente. Tudo de bom. Até mais. Até mais. Grande abraço. Tchau. Boa noite.